Vamos falar desse Bahia que vai encarar a equipe do Botafogo. É jogo duro, o torcedor não quer saber que é 3 pontos na Arena Fonte Nova. Depois de 3 dias de descanso, o elenco tricolor voltou ao centro de treinamento já sabendo quem vai enfrentar nas quartas da Copa do Brasil. O sorteio colocou o Bahia frente a frente com o Flamengo, atual vice-campeão do torneio. No Rio de Janeiro, muitos comemoraram o confronto. Do lado de cá, o elenco tricolor prevê uma disputa equilibrada. Eles podem falar, fazendo o que quiserem, porque torcedor é assim, a gente entende, é normal. Mas isso a gente vai resolver dentro de campo, né? São 11 contra 11, o Flamengo é um grande time, nós também somos. E pode ter certeza que a gente vai para buscar a classificação. Mas, por enquanto, o elenco não está preocupado com o mata-mata contra o Flamengo, porque o foco agora é no jogo deste domingo contra o Botafogo na Arena Fonte Nova. Isso a gente deixa mais para o torcedor, pessoal de fora, né? Porque nós aqui, a gente sabe que o próximo jogo é sempre mais importante. Então, antes do Flamengo, é o Botafogo. E a gente está 100% focado no Botafogo no jogo de domingo, dentro de casa. Depois disso, a gente volta a pensar no Flamengo. Nos 3 jogos deste ano, o Botafogo ainda não venceu o Bahia e foi até eliminado da Copa do Brasil pelo tricolor. E até por isso, Everaldo acredita que o líder do Brasileirão virá à Arena Fonte Nova em busca de revanche. Foram 3 jogos, né, onde a gente conquistou 2 triunfos e 1 empate. E dentro disso, uma classificação na Copa do Brasil. Então, obviamente, eles estão com sangue no olho para jogar contra nós. Vai ser um ótimo jogo, mas a gente vai confiante aí porque agora a gente voltou para o pelotão de cima e agora a gente tem que manter esse ritmo até o final. O torcedor tá aí confiante, né? Querendo manter essa boa sequência. O Bahia vem de um ótimo resultado de classificação na Copa do Brasil em cima do próprio Botafogo. Ganhou o Clássico Bavi, ganhou o Grêmio fora de casa, né? Depois daquele hiato que teve de 6 jogos sem conseguir vencer, vem de uma sequência positiva. E aí que o torcedor precisa entender, né? Que as oscilações acontecem. Mas, óbvio, que jogando em casa, ninguém quer ver o Bahia vacilando. Esse Botafogo que vem aí motivado, ontem teve uma classificação importante, mas o Bahia não tem que se preocupar com isso não, né, Nelsinho? Exato, Ju. Dos 3 jogos de recuperação, digamos assim, do Bahia, que foi um resultado positivo contra o Botafogo, contra o Vitória e contra o Grêmio, né, os três foram importantes, mas o jogo que trouxe ali a característica, a digital do trabalho do Bahia foi o jogo contra o Grêmio. A forma que o Bahia jogou, né? Porque o Bahia sofreu contra a equipe do Botafogo, se beneficiou bem da expulsão do Gregory. Contra o Vitória teve um primeiro tempo de controle, um segundo tempo que fugiu um pouco o controle e jogou mais nos contra-ataques. O jogo do Grêmio, que foi o 3º jogo seguido, fora de casa, o Bahia se impôs, foi uma equipe que usou as suas características predominantes, né? Posse de bola, circulou bola, colocou o Grêmio no campo defensivo, o Grêmio muitas vezes usando o artifício do contra-ataque, mesmo jogando em casa. Então o Bahia sai fortalecido da sequência de 3 jogos e, sobretudo, da imagem do último jogo, a fotografia que fica para o Rogério, os ajustes em cima de uma atuação melhor. Pega um Botafogo que vem de uma goleada de 4-1 contra o Flamengo e ainda perdeu um pênalti. Então você imagina como isso deve ter levantado o grupo e uma classificação diante do Palmeiras fora de casa. Então também é um grupo que vem num astral alto, positivo. São equipes que se equivalem, os números mostram isso. Mesmo no Campeonato Brasileiro, o Bahia está atrás do Botafogo, mas não está tão longe. Na Copa do Brasil, eliminou o Alvinegro Carioca. Então, a gente sabe que é um jogo ali de 50% para cada. Essa é a minha avaliação, mas o Bahia com possibilidades boas, né, de avançar, né? Então, é uma equipe que faz uma boa trajetória. São 23 jogos já do Bahia, né? Então, não é fortuito. Ninguém se estabiliza na 5ª colocação. Em 23 rodadas? Em 23 rodadas, sem ter um futebol consistente, né? Isso é um mérito do Rogério, dos atletas e da própria organização que o clube vive hoje. Olha, o Botafogo deve ter o desfalque do Luiz Henrique, né? Ele sofreu uma lesão contra o Flamengo nos 4-1. Pela importância do jogo de ontem, ele foi colocado no jogo meia boca e sentiu no primeiro tempo.
Conversando aqui com o Thiago Veras, da Tupi do Rio, dificilmente vai jogar. Está vetado, né? Não vai ter condições de jogar com a panturrilha. Ele estava até pré-selecionado para a seleção brasileira. Então, isso tira o poderio ofensivo do Botafogo. Já não tem o Júnior Santos, né? E agora, provavelmente, vai perder o Luiz Henrique, que é um ótimo jogador. Mas é um jogo difícil. O Botafogo tem 46 gols, 41 gols no Campeonato Brasileiro. 41, é muito gol para 23 rodadas. É muitos gols. Então, o Botafogo tem um poderio ofensivo muito alto. O Bahia jogou 3, não perdeu do Botafogo. Mas é um jogo, para mim, imprevisível, porque se você analisar os últimos 2 jogos, né, o Botafogo atropelou o Flamengo. Até o vucu-vucu do Palmeiras no final, o Botafogo estava bem no jogo. Estava tranquilo no jogo. Aquela pressãozinha do Palmeiras, mas bem no jogo. Depois teve o vucu-vucu, quase vai aos pênaltis, mas o Botafogo conseguiu se classificar. Espero que o Rogério Ceni leve a campo Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton, Cauli, Everaldo e Tassiano. É o time. Esse time aí, quando começa, certo, não perde. Então, tem isso, Nilson? Tem, a estatística diz isso. E outra coisa, é o time que o Rogério Ceni entende que é o time principal dele. As estatísticas mostram isso. O 12º seria o Biel. Na minha opinião, o Biel seria, esse jogador seria aquele 12º. Mas para mim vai ser aliás, 2 jogaços, né? Bahia, Botafogo, Bahia e Flamengo. É bom que são horários diferentes, dá pra gente assistir os dois. O futebol proporciona isso aí, eu acho que vai ser casa cheia novamente. E um grande jogo na Arena domingo pro Bahia se aproximar do G4. Eu acho que é difícil tirar essa vantagemzinha do Flamengo, mas o Bahia pode botar os 41 pontos e aí se fixar ali, já entrando no G4, já na outra rodada diante do Bragantino. Eu tenho uma filosofia comigo, que eu venho já acompanhando, eu faço os jogos dos 2 clubes e terminou o primeiro turno. Se terminou o primeiro turno, então eu assisti 2 vezes o Flamengo jogar, 2 vezes o Palmeiras jogar e eu tenho observado bastante isso. E eu brinco às vezes e digo, o Botafogo é cavalo paraguaio, porque o ano passado ele foi cavalo paraguaio. Ele abriu uma pontuação bem grande na frente e foi cavalo paraguaio, caiu, o Palmeiras foi campeão. O Botafogo, esse ano, subiu, foi para primeiro, depois desceu, depois voltou de novo. Hoje ele é primeiro lugar, porque ele teve uma queda nesses 23 jogos e depois desses últimos 4 jogos o Botafogo melhorou muito o futebol dele. O Botafogo está jogando bem. Então o que acontece? O Bahia tem que ir com sangue nos olhos para ganhar esse jogo na Arena Fonte Nova. Eu tenho uma filosofia comigo que eu digo sempre, ganhar do Bahia na Arena Fonte Nova tem que jogar bola. Se não jogar bola, não ganha. O Cuiabá jogou muito. Era para dar uns 2 no Bahia no primeiro tempo. Ganhou o jogo do Bahia, porque jogou muita bola. E hoje, na minha filosofia, é isso que eu ia falar, pelo que eu vi desses times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, tem 2 clubes que jogam a bola. É o Fortaleza e o Bahia. E o Botafogo está cheio de altos e baixos, está na liderança, mas o Fortaleza já assumiu a liderança e desceu para segundo. Tem um jogo a menos, entendeu? Então, Bahia e Fortaleza são os 2 times que estão jogando bola nesse Campeonato Brasileiro. Bahia, mas o Bahia está em 5º, sim, não interessa, meu amigo. Eu não estou falando de pontuação ali, estou falando de jogar bola. E se botar time misto para jogar com o Bahia, toma cacete, porque o Bahia está bem armadinho. Então você tem que vir com o que você tem de melhor. Se botar time misto, apanha. E isso aí já foi comprovado.